Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Hora de Aprender Exatas e hoje nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2023, que aconteceu agora recentemente, né? Faz uns 3 dias, e que foi dado por Pierre Agostini, o Ferenc Krauss e a Anne Will. Não sei se é assim que se fala o nome dela, tá, pessoal? Estou tentando. E vamos falar um pouquinho sobre do que se trata esse prêmio. Eu fiz aqui uma construção didática para a gente entender, tá? Então, obviamente, são simplificações para que a gente possa entender o mecanismo e do que se trata. Então, imagine o seguinte: imagine que você queira estudar o movimento desse cara aí correndo na praia. Se você usar uma câmera que tira poucos frames por segundo, o que você vai ver é um borrão, correto? Agora, se você fizer com 60 frames por segundo, você consegue várias fotos e estudar o movimento desse cara correndo na praia. Aqui vai acontecer algo similar. Quando você está estudando o movimento de átomos e moléculas, o que você faz? Você emite um laser. Esse laser, ele dá uma pancadinha nessa molécula, que está resfriada em geral, e ela oscila e muda a espectroscopia dela. Então você faz uma análise espectroscópica e consegue detectar o movimento que ela tem. E aí você consegue estudar o movimento de átomos e moléculas. Só que para fazer isso, você precisa de uma onda específica, não é qualquer onda. Assim como a máquina fotográfica precisa ter uma quantidade de frames por segundo, a onda para fazer esse estudo, ela precisa ter um período adequado. Lembra de quando você estudou no ensino médio, o período de uma onda, o tempo para fazer um ciclo? Então, esse período tem que ser da ordem de femtosegundos. E tudo bem, essa análise era feita. Só que para você fazer o estudo do elétron, isso já não é possível. Por quê? Porque um elétron se move muito rápido. Para você conseguir estudar o movimento eletrônico, você precisa de um período, o ciclo dessa onda, o período, tem que ser de 1 vezes 10 a menos 18 segundos, que é o que a gente chama de ato-segundos. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que é um ato segundo. Em um segundo, tá? Cabem tantos atos segundos quanto cabe de segundos na idade do universo. Então, para vocês terem uma ideia desse intervalo de tempo, ele é muito pequeno, pessoal, bem pequenininho. E a gente não tinha capacidade técnica de gerar ondas com esse tipo, com esse período, para poder fazer esse estudo, até esse momento, que foi justamente o que os laureados do Prêmio Nobel conseguiram. A Anne foi responsável por fazer toda a modelagem teórica e o estudo inicial, e os outros dois, de forma independente, conseguiram criar essa onda no laboratório. Então vamos entender como é que é feito. Olha só, você tem um gás, tá vendo aquele núcleo? É um núcleo de um gás. E aí você tem um elétron. Aí você tem aquele desenho, né, que mostra tipo um Vzinho. Isso daí é o potencial colombiano. O que significa? Significa que esse elétron está aprisionado num poço de potencial, ok? Basicamente, o que eu estou dizendo é, o elétron está preso ao núcleo, girando lá, né? Quando você passa a luz laser, perceba que essa linha vermelha é a oscilação da luz laser. Quando você passa a luz laser próximo desse núcleo, o que acontece? Vai ter uma interferência do campo elétrico. Então você vai ter um campo elétrico resultante, que é o que mostra na figura 2, fazendo com que esse potencial colombiano ele sofra uma deformação. E aí pode acontecer um fenômeno chamado tunelamento, que é um efeito quântico, e esse elétron escapa. Só que olha que interessante. Se você acompanhar a linha vermelha, você vai ver que ela tem uma oscilação da onda eletromagnética da luz laser. Então, quando ela está ali no pico, o campo, o potencial elétrico é restabelecido. Então, pega o elétron que ia fugir, fazendo com que ele retorne e aí caia de novo na figura 4, ok? Então, é uma espécie de balanço, né? Ele tenta escapar, ele escapa e depois retorna, né? Na verdade. E aí, quando ele faz isso, ele ganhou energia, concorda? Ele saiu, ganhou energia e voltou. Quando ele volta, ele reemite essa energia. Ele reemite essa energia. E como ele reemite? Na forma de onda eletromagnética. Aí a gente precisa lembrar de uma coisinha lá do ensino médio. Lembra de interferência de ondas? Então a gente vai usar a mesma coisa. Você vai ter várias ondas eletromagnéticas sendo emitidas. Essas ondas eletromagnéticas elas vão se combinarem, gerando uma onda pulsada.
que é o que mostra aqui na figura, na terceira figura, de cima para baixo. Essa onda, se você analisar o período dela, ela é da ordem de ato-segundos. Então, com esse mecanismo, gerando ondas eletromagnéticas com esse período, será possível estudar o movimento de elétrons em determinadas estruturas. E isso abre um novo campo, né, da física, praticamente. Um campo da física que estuda movimentos em períodos de atos segundos, e que podem ter diversas consequências aí, ou até aplicações tecnológicas. Ok? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês a entenderem do que se trata esse prêmio e a importância dele. E, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, tá? Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Abraços e até mais.